E eu ouvi o Espírito Santo falar dentro de mim. Ele falou assim: abaixa. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu quero estar falando aqui um assunto sobre o Espírito Santo. O que você acha? Falar línguas estranhas é do Espírito Santo? Você já ouviu esse termo? Ou você desacredita? Acredita em profecias? Pois esse é um assunto que eu vou trazer hoje aqui na palavra do Senhor. Amém? Fique comigo até o final, que eu vou estar compartilhando uma experiência que eu tive sobre uma situação que eu vivi numa igreja que eu fui visitar. E você vai se surpreender com o que eu tenho para te falar. E eu estava numa igreja, fui visitar uma igreja junto com os irmãos, e lá o culto foi uma bênção, foi um culto maravilhoso. No final teve a parte da adoração, do louvor também. E nós estávamos ali, sabe, na presença do Espírito Santo. Alguns estavam na presença do Espírito Santo. E eu lembro de eu estar ali sentindo poderosamente a presença quietinha ali no meu canto. E de repente eu ouvi uma voz dentro de mim e falou assim: abaixa. E eu sabia que era o Espírito Santo falando para eu me abaixar. Só que eu fiquei sem entender. Aí ele falou de novo: abaixa, abaixa. E eu fui e me abaixei. Eu me abaixei e fiquei assim, bem do lado da cadeira, mas não cheguei a sentar na cadeira, fiquei abaixada mesmo no chão. Abaixei a minha cabeça e fiquei ali aguardando a próxima ordem. O que eu ia fazer, por que eu estava ali, eu não entendia. E eu fiquei ali uns minutos. Passando o tempo, eu me levantei, me apoiei na cadeira e sentei na cadeira, porque eu tava com as pernas muito bambas da presença do Espírito Santo. Sentei na cadeira e fiquei ali, né? E aí daqui a pouco veio uma irmã, essa irmã, ela falou assim pra mim: ai, desculpa que eu dei um tapa em você. Aí eu falei assim: em mim não? Você pode dar tapa em outra pessoa, mas em mim não foi. Ela falou: nossa, então dei um tapa na cara de alguém aí, que eu não sei o que é. E dando risada. Ah, eu tava no espírito e eu acabei dando um tapa na cara de alguém. Aí eu achei que era em você. Aí eu falei: em mim não. Em mim não foi não. Então, irmãos, olha só a astúcia do inimigo. Fingindo que está em Espírito Santo para dar um tapa na cara da irmã que andava junto ali na igreja. Então, assim, a que ponto chegamos, né? Você vê que as pessoas, cada uma vai querer escolher um caminho. Cabe a nós escolhermos o caminho certo, o caminho do Senhor. Amém? Então, graças a Deus que eu realmente ouvi a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo me deu um livramento. Ele falou: abaixa. E eu tava com os olhos fechados, eu tava em espírito. E eu tava só assim, né, recebendo ali a presença do Senhor com os olhos fechados. Ele falou para mim: abaixa, abaixa. Se eu não tivesse abaixado, ela tinha rodado a mão mesmo em mim. Então ele me avisou, ele me impediu de que isso acontecesse. E ela fingindo, pois realmente ela bateu em outra pessoa, mas que não foi eu. E inúmeros casos já aconteceram de situações que eu vivi. E eu falo para os irmãos: se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo com o YouTube, porque parece que meus vídeos não estão chegando, principalmente os shorts que batiam 1.000, 1.400, 2.000, mais ou menos a média ali. Começou a cair, e agora não tá tendo muitas visualizações. Então, assim, se inscreva, ative o sininho para você estar verificando os meus vídeos também, amém? E eu não sei se é por causa da Copa, que todo mundo tá entretido na Copa, mas enfim. Aí eu peço para os irmãos se inscreverem no canal. E eu vou estar trazendo outros conteúdos sobre isso, sobre a palavra de Deus e também testemunhos meus que eu vivi na presença do Senhor. Porque eu acredito que quando a gente passa aquilo que a gente viveu, é uma experiência que eu vivi, ninguém me falou, ninguém me contou, eu vivi. Quando a gente passa essa experiência, as outras pessoas também podem ter passado algo semelhante e elas ainda não discerniram, não entenderam o que significa aquilo. Mas aí quando a gente fala, ela fala assim: opa, entendi, eu vivi a mesma situação, ah, então é isso. E aí você vai ter o quê? Um entendimento.
Amém? Que antes era superficial e você tem um entendimento mais profundo sobre a palavra de Deus. Amém? Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Eu quero estar falando aqui um assunto sobre o Espírito Santo. O que você acha? Falar línguas estranhas é do Espírito Santo? Você já ouviu esse termo? Ou você desacredita? Acredita em profecias? Pois esse é um assunto que eu vou trazer hoje aqui na palavra do Senhor. Amém? Fique comigo até o final, que eu vou estar compartilhando uma experiência que eu tive sobre uma situação que eu vivi numa igreja que eu fui visitar. E você vai se surpreender com o que eu tenho para te falar. Amém? Eu estava com o pessoal da igreja e de repente veio uma irmã e ela já veio marchando e ela veio e me abraçou. Nesse momento, claro, eu estava ali no momento de louvor, de adoração e realmente eu estava sentindo a presença do Espírito Santo. E essa irmã veio, né, marchando, chegou perto de mim, me abraçou, eu abracei ela e ela começou a falar línguas estranhas no meu ouvido, falar coisas que eu não compreendia. E eu ouvindo aquilo, não estava entendendo nada, mas na hora o Espírito Santo estava em mim, falou assim, repreende. E então eu repreendi no meu pensamento e ele falou novamente, repreende. E eu fui repreender de novo em alta voz. Eu ia falar, tá repreendido, em nome de Jesus. Mas antes de eu falar, na segunda vez, ela já me soltou e saiu. Então, irmãos, o que eu percebo isso? Nem todo aquele que fala em línguas está em espírito, tá? Essa irmã tinha muitos problemas espirituais. Depois a gente ficou sabendo. Então, o Espírito Santo me alertou sobre aquela situação. Então, o que ela estava falando em línguas no meu ouvido? Talvez, irmãos, tem pessoas que fazem esse tipo de coisa porque elas querem o seu mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem está ali profetizando ou declarando algo sobre a sua vida, irmão, se você não compreende o que aquela pessoa está falando, eu falo para você, nunca diga amém. Nunca concorde com uma oração a qual você não sabe do que está sendo falado. Porque a concordância aqui na terra, a concordância no céu. Que ligares na terra será ligado no céu. Então, tome cuidado com o seu amém em orações que você não está sabendo o que a pessoa está falando. Se está falando em espírito ali, em línguas ali, não fale amém. Mesmo porque se a pessoa está falando em espírito, ela está falando em línguas e não tem um intérprete, a palavra fala o quê? Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, ela está falando para ela mesma. Então, é sobre ela e Deus, não é sobre você e Deus. Você não precisa falar amém. Agora, se ela estiver falando algo para você em línguas, tem que ter um intérprete. E o intérprete vai interpretar aquilo que a pessoa está falando ao seu respeito. Se você não entender, não diga amém. Amém? Você entendeu? Então, glória a Deus. É isso, irmãos. Vamos tomar cuidado com esses espíritos enganadores que estão no mundo.